2 Reis, capítulo 19, versículo 8, até o versículo de número 19. Diz assim o texto: Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim e de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Vamos orar, irmãos. Nos inclinamos, Senhor, perante a tua face como igreja em adoração, esperando que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, porque nós estamos aqui nesta noite não para ouvir a homens, mas para ouvir o teu Espírito Santo falando poderosamente aos nossos corações. Conforta-nos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, Jesus disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria cada vez mais guerras e rumores de guerras. Ouvireis falar sobre guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E é o que tem acontecido, nós estamos ouvindo falar continuamente sobre guerras e rumores de guerras. E esses rumores de que vai surgir uma nova guerra gera no ser humano uma tensão muito grande, especialmente em um mundo globalizado como o nosso, onde uma guerra na Europa pode despontar uma guerra a nível global. Se nós que estamos tão distante da Europa, às vezes sentimos a ameaça de uma guerra e ficamos tensos, será que vai surgir uma guerra? Porque a guerra tira todo mundo da zona de conforto, tira a paz de todo mundo e pode trazer desgraça, até mesmo fome e morte. Agora você imagina os países ali da Europa, daquela região da Palestina, que estão vivendo continuamente essas ameaças. Então, do ponto de vista da geopolítica, 3 grandes eixos estão sob constante ameaça de guerra, que pode despontar uma guerra global. A guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia e um possível conflito da Rússia contra a OTAN, isso já é uma ameaça de guerra real. Uma ameaça de guerra dos Estados Unidos com a Venezuela, uma ameaça de guerra entre Israel e o Irã. Tudo isso deixa o mundo tenso. E as ameaças desestabilizam o ser humano. Mas, a despeito dessas ameaças a nível global, a nível da geopolítica, às vezes a ameaça
está dentro de nós ou perto de nós, onde nós estamos. Às vezes a ameaça vem de uma pessoa próxima de nós, do nosso convívio, o que também nos desestabiliza. Às vezes você sofre uma ameaça de um patrão seu, um chefe da empresa onde você trabalha, ou de um colega que pretende ou demonstra ali traços maquiavélicos para tentar puxar o seu tapete. Em vários ambientes você pode sofrer ameaça. E a ameaça tende a nos desestabilizar, nos desanimar, nos deixar desesperados. Então, Deus tem uma resposta para você que recebeu aquele e-mail ameaçador que te deixou amedrontado, recebeu aquela carta ameaçadora, recebeu aquele documento ameaçador que te deixou amedrontado. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias, o rei de Judá, Ezequias. E até então aquele homem era um homem que estava ali servindo a Deus, cuidando do povo de Deus, mas de repente ele recebeu uma carta, uma ameaça, um documento vindo do rei da Síria, Sinaqueribe, um rei terrível, de um império terrível que é o império da Síria. Esse império era tão cruel que o profeta Jonas se negou a ir a Nínive pregar a palavra de Deus em Nínive. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pela revolta, pela crueldade do povo da Síria, do povo de Nínive. Em segundo lugar, também por medo do que poderia acontecer com ele, porque a fama da crueldade daquele povo corria por toda a terra. Então, observamos que o rei da Síria, o imperador do império da Síria, estava fazendo incursões militares, avançando, conquistando nações e terras. E ele então enviou uma carta ao rei de Israel, o rei do reino do sul, Ezequias, dizendo que a próxima nação que ele iria derrotar, destruir, era o reino de Judá. E ele diz: tu que confias no teu Deus, pensas que te escaparás das minhas mãos? Então, nesse documento que o rei da Síria enviou para Ezequias, havia um relatório de toda a destruição que tanto o atual rei como seus pais fizeram a outras nações, como nós lemos no versículo de número 12. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Cozã, Arã, Rezefe e tantas outras nações. Ele diz então no versículo 13, onde está o rei de Amate? Ele está trazendo um relatório para Ezequias. E qual é o objetivo desse relatório? Amedrontar Ezequias. Do ponto de vista militar, meus irmãos, é uma covardia a comparação entre o reino de Judá com o grande império da Síria. O império da Síria era um império enorme, que foi o precursor aí da Babilônia, do império da Babilônia. Foi um dos grandes impérios terríveis que estava avançando naquela região, conquistando povos e nações. Agora nós vamos aprender com a vida de Ezequias como reagir às ameaças. Que atitude nós devemos ter diante de ameaças terríveis, como aconteceu com o rei Ezequias. O tema desta mensagem é atitudes corretas diante de ameaças. Atitudes corretas diante das ameaças. Esse é o tema desta mensagem. Como nós devemos reagir às ameaças quando nós estamos ameaçados em algumas circunstâncias, seja no trabalho, na família, na saúde, em qualquer circunstância, ou quando alguém nos ameaça, como nós devemos reagir? Qual é a atitude correta diante das ameaças? Aprendendo com a vida de Ezequias, a primeira atitude que você tem que ter diante das ameaças, orar. Essa é a atitude correta diante das ameaças, orar. Se você está se sentindo ameaçado por alguém, se alguém está se levantando contra você, então ore ao Senhor, como o rei Ezequias orou ao Senhor, é o que diz o versículo de número 15, e orou perante o Senhor. De que maneira Ezequias orou perante o Senhor? Ele pegou aquele documento e apresentou para Deus. Ele pegou aquele documento e leu para Deus, mas Deus não precisa ler documento, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ezequias fez questão de detalhar para Deus toda a ameaça que ele estava sofrendo, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Porque Ezequias entendeu que quem estava sendo afrontado era o próprio Deus. Então Ezequias estendeu aquele documento perante Deus e disse: eis aqui, Senhor, a afronta ao exército do Deus vivo, a afronta contra o Senhor. Quando você estiver sendo ameaçado por alguém que quer te desestabilizar, que quer tirar a tua paz, seja uma pessoa, seja uma instituição, o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus.
Você tem que apresentar perante o Senhor. O Salmo 142, versículo 2 diz o seguinte: derramei perante ele a minha queixa, perante ele expus a minha tribulação. Se você está se sentindo ameaçado, então exponha perante Deus a ameaça. Derrame-se perante Deus, derrame o seu coração perante Deus. Como diz o Salmo de número 62, versículo 8, derramai perante ele o vosso coração. Então derrame o teu coração perante Deus. Não fique guardando para si, não fique apenas tenso, apenas preocupado, triste. Não, se alguém está te ameaçando, apresente esta ameaça para Deus. Pode ser que você já esteja vivendo ameaças, mas pode ser que você esteja em paz. E Deus está te preparando, te avisando para quando acontecer você saber o que fazer. Qual tem que ser a atitude correta diante das ameaças? Orar. Isto significa apresentar perante Deus a queixa, apresentar perante Deus a sua tribulação. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, orar perante Deus. Mas ore com a motivação correta. E o que significa orar com a motivação correta? Com a motivação piedosa. Não simplesmente buscando um alívio, um livramento em si, mas para que Deus seja de alguma forma glorificado nessa situação. Porque Ezequias, ele orou perante Deus, ele abriu seu coração perante Deus, mas a sua principal preocupação era com a glória de Deus. Deus vai te atender quando você orar com esta preocupação, para que Deus seja glorificado. Veja o versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu é o Senhor Deus. Apele para a glória de Deus. Você está sofrendo um aperto, você está sofrendo uma tribulação, uma perseguição, uma oposição, uma ameaça. Apele para a glória de Deus e diga: Senhor, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Não permita que o Teu servo, a Tua serva, seja envergonhada perante os inimigos. Meus irmãos, isso é muito comum no ambiente onde os crentes trabalham. Sim, primeiro porque o crente ele gosta de fazer as coisas bem feitas. Sim, tudo que o crente faz, ele faz bem feito. Eu estou falando do verdadeiro crente. Então, ele trabalha com qualidade, ele chama a atenção por onde ele passa. As pessoas dizem, aquele crente ele faz tudo bem feito, ele faz tudo certinho. E aí, às vezes, pode acontecer os chefes, os patrões, gostarem do trabalho do crente e despertar ciúmes nos funcionários mais antigos. E os funcionários mais antigos podem querer puxar o tapete daquele crente. Ou às vezes você é um crente fiel e o seu chefe não é crente e começa a criar uma implicância com você. Então, o ambiente de trabalho do crente, por vezes, pode se tornar um ambiente tóxico e hostil, onde você sofre ameaças. O que você tem que fazer? Orar a Deus. E nessa oração, você demonstra o interesse de que Deus seja glorificado. Senhor, me livra dessas perseguições, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu servo não seja envergonhado. Quando você estiver sofrendo ameaça, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ore ao Senhor. A segunda coisa que você tem que fazer é adorar, como adorou a Deus o rei Ezequias. A segunda coisa que ele fez foi adorar a Deus, uma oração de adoração a Deus, reconhecendo a graça de Deus sobre sua vida, versículo de número 15. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel. Quando ele usa duas vezes essa palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, esta palavra é Yahvé, que é uma palavra hebraica que aponta para o Deus da aliança, o Deus do pacto, e aponta para a graça. Porque o pacto, a aliança, se cumpriu em Cristo Jesus. E quando se cumpre em Cristo Jesus, nós nos lembramos das palavras de Jesus que disse: este é o sangue da nova aliança. E a nova aliança em Cristo Jesus nos leva para a graça. E quando Ezequias ele lembra do pacto que Deus fez com Davi, quando ele usa Yahvé, ele está lembrando do pacto que foi feito com Abraão, está apelando para o pacto que Deus fez com Davi, reconhecendo que Deus vai livrá-lo, não por suas próprias obras de bondade, mas pela graça de Deus. E quando você adora a Deus pela graça, você está dizendo: Deus, eu creio que o Senhor vai me livrar puramente por Tua graça e misericórdia, não porque eu mereço. Então, se você estiver sofrendo ameaça, você tem que adorar a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo que você não merece que Deus faça nada por ti. Sim, certamente.
Porque se você for um crente petulante e arrogante, Deus não vai te atender. Se você vier com história de decretar, eu decreto daqui, eu decreto dali, eu não aceito essa situação, eu decreto vitória, decreto. Você não é rei para decretar, quem decreta é rei. Você não é rei para sair decretando, só Deus tem poder para decretar, porque Ele é rei. Então, você tem que ir com uma postura humilde, admitindo a graça de Deus. Senhor, que o Senhor me atenda por Tua graça e misericórdia. Então, adore a Deus por sua graça, reconhecendo a sua graça. Adore a Deus reconhecendo a sua glória. Versículo 15. Orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Entronizado perante os querubins. Ele estava lembrando ali da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Esta arca ali estava envolta à imagem de 2 querubins de ouro puro, que fazia alusão à presença gloriosa de Deus. Na presença gloriosa de Deus estão os querubins. Devemos nos lembrar, por exemplo, da visão que Isaías teve. Isaías foi contemporâneo de Ezequias, porque Isaías mandava recados ao rei Ezequias, mensagens ao rei Ezequias. Sim, é o que diz o versículo de número 1 até o versículo 6. Veja o versículo 6. Diz assim: Isaías lhe disse, dizei isto a vosso rei. E esse profeta Isaías teve uma visão de Deus num trono, no alto e sublime trono. E nesse trono com ali anjos adorando a Deus. A glória de Deus. Então, adore ao Senhor. Quando você estiver sofrendo ameaça, adore a Deus reconhecendo a glória de Deus. Como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, adore ao Senhor. Porque Deus se alegra quando vê um crente que está sofrendo. Esse crente, ao invés de passar horas e horas só pedindo e clamando, esse crente passa momentos de adoração ao Senhor. Porque existem crentes que só louva e só adora a Deus quando as coisas estão indo bem. Mas Deus quer que você o adore e reconheça a sua glória, mesmo quando as coisas estão indo mal. Reconheça a glória de Deus, reconheça a graça de Deus, reconheça a soberania de Deus, porque Ezequias reconheceu a soberania de Deus no versículo 15. Ele diz que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. E quando você reconhece a soberania de Deus, você está admitindo que é Deus que controla todas as coisas. Provérbios 16:33 está escrito: toda decisão procede de Deus. Deus controla o curso da vida, Deus controla os reinos do mundo, Deus controla os países, Deus controla o coração dos reis. Sim, tudo está nas mãos de Deus. Está escrito no Salmo de número 139, versículo 16. 139, versículo 16 está escrito: todos os meus dias estão escritos no teu livro. Isso é a soberania de Deus. E você vai admitir para Deus: Deus, esses homens, ou este homem, ou esta pessoa que está se levantando contra mim, se levantou porque o Senhor determinou, mas o Senhor pode o abater novamente. Sim, Deus tem poder, porque Deus a um levanta, mas a outro ele abate. Então você reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus. E por último, reconhece o poder de Deus. Ele diz: és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. E quando você adora a Deus reconhecendo o poder dele, ele fez os céus e a terra, significa que você está admitindo que Deus tem poder para te livrar. Sim, Deus tem poder para tirar da tua vida aquele que está te causando aquela ameaça. Como que Deus vai tirar? Isso pertence a Ele. Isso pertence a Ele. Senhor, que o Senhor me livre dessa oposição, dessa perseguição. Mas como Ele vai livrar, o método que Ele vai usar, pertence à soberania de Deus. Mas cuidado com aquilo que você vai expressar perante Deus, porque isso pode revelar um coração amargurado e magoado. E aí você não vai agradar a Deus se você fizer isso. Dizendo: Senhor, que o Senhor mate meus inimigos. Já pensou? Aí você está revelando mágoa no seu coração. Você só tem que orar: Senhor, o Senhor é Criador dos céus e da terra e tem poder para me livrar dessa perseguição. Agora, como Deus vai te livrar? Isso pertence a Ele. Ele é soberano, Ele decide como vai te livrar. Mas isso vai acontecer através da adoração. Adore a Deus no meio das ameaças. A primeira atitude diante das ameaças é orar. Você está se sentindo ameaçado por alguém, por uma circunstância, ou mesmo por uma instituição? Se alguém está te ameaçando, ore a Deus. Em segundo lugar, adore. Orar, adorar. E por último, confiar. Sim,
confiar em Deus. Veja que o próprio rei da Síria admitia que Ezequias estava confiando em Deus. Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias. Ezequias confiava em Deus. Sim, ele confiava em Deus. E essa confiança vem quando você demonstra não temer a situação, quando você não se entrega ao medo. Por isso que Isaías disse para Ezequias não temer aquela ameaça. Por isso que Ezequias passou a confiar em Deus, porque ele venceu aquele medo. Para você confiar em Deus, você tem que vencer o medo. Sim, não temer os homens, diz o versículo 6. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste. Meus irmãos, as palavras, elas têm um poder enorme. Sim, tem poder. A palavra tem poder, mas ela tem um poder psicológico, não é um poder místico e sobrenatural, como muitas pessoas da igreja evangélica andam dizendo por aí, que a palavra tem poder, que você tem que decretar. Isso é de uma infantilidade tão grande, que se a palavra tivesse esse poder místico e sobrenatural, não existiam crentes pobres, existia? Não existia crente passando dificuldade financeira, era só ir no caixa eletrônica, impor as mãos sobre o caixa eletrônico e dizer, eu decreto. É só você pegar o seu CPF, impor as mãos sobre o CPF e decretar o fim das suas dívidas. Colocar as mãos sobre o resultado do seu exame e decretar. Então é uma infantilidade muito grande, ingenuidade achar que nossas palavras têm esse poder. Tem crente que é tão místico que quando uma criança fala alguma coisa errada, menino, não fala isso não, porque senão vai acontecer. Como assim senão vai acontecer? Você acha mesmo que todas as circunstâncias de nossas vidas estão no poder de nossas palavras? O mundo já teria se acabado. Sim, se dependesse das maldições, do praguejar das pessoas. Não existia mais um mundo. Mas as palavras, elas têm poder psicológico. Sim, as palavras têm poder de construir e de destruir, como está escrito em Provérbios, que na língua tem o poder da vida e da morte. Mas em que sentido? O contexto de Provérbios não está falando de coisas sobrenaturais, está falando de conflitos, de conflito entre irmãos. Sim, e nesse sentido, existe o poder da vida e da morte nas palavras, na língua, porque você pode matar emocionalmente, psicologicamente alguém com palavras ruins. Quando um pai ou uma mãe traz palavras duras para alguém, isso pode matar o emocional daquela pessoa. Da mesma forma, quando você ouve palavras de ameaças, quando alguém te ameaça, às vezes a pessoa não vai fazer nada contigo, mas só aquela ameaça te destrói. Sim, te destrói, te desestabiliza. Às vezes você recebe um e-mail da equipe que te supervisiona no seu trabalho, ou você recebe uma carta, um documento, ou você recebe um recado de alguém, aquilo já te deixa desestabilizado. Ora, nós não estamos vivendo em épocas de narrativa? As batalhas e os rumores de guerra, narrativa em cima de narrativa. O Trump ameaçando invadir ali a região da Venezuela, também na Europa. Então, guerras de narrativas. O que é guerra de narrativa? Guerra de palavras. Então, geralmente, os poderosos do mundo, antes de invadir, antes de fazer alguma coisa, eles vão tentando ameaçar com palavras, com narrativa. Para quê? Para amedrontar o outro líder, para que o outro líder baixe a guarda. Isso pode acontecer em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele diz no versículo de número 6, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes. Então, não temas, significa confie no Senhor, confie no livramento de Deus, versículo de número 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Ele confiou que Deus iria livrá-lo, e Deus livrou Ezequias e Judá, porque está escrito no versículo 35 e 36, que um anjo do Senhor sozinho matou 185 mil militares do Império da Síria. O que Ezequias precisou fazer? Nada. O que o exército de Israel precisou fazer? Nada. Ezequias só orou a Deus. E Deus mandou um anjo só. E esse anjo destruiu o arraial
dos assírios. Este anjo matou 185.000 soldados. Quando amanheceu o dia, os soldados que sobreviveram acordaram e viram só os cadáveres, só os corpos dos outros soldados. Como que esses homens morreram? Quem veio aqui e invadiu à noite nosso território e matou todos esses soldados? Sem que ninguém percebesse, o anjo do Senhor. Então, quando nós fazemos isto, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós confiamos, Deus nos defende. Deus nos defende de ameaças. Então, se você estiver passando por ameaças, ou um dia vir acontecer contigo, não se amedronte, não fique com medo, mas ore a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer, orar ao Senhor. Depois, adorar a Deus mesmo nessas circunstâncias. Em terceiro lugar, confiar no Senhor. A atitude correta diante das ameaças, meus queridos irmãos. Orar, adorar e confiar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos do bom exemplo do rei Ezequias, nos momentos de ameaça, para que possamos ser fortalecidos no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.